Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao ConsciencioCast. Eu sou o Leonardo Schneider, seu anfitrião, e aqui do meu lado está meu amigo, meu irmão, Gabriel Curan. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. A gente só queria passar aqui umas informações antes, né, uns avisos iniciais. Então, esse podcast é um oferecimento da ACIP, né, que é uma instituição da Conscienciologia. Para quem tiver mais interesse em descobrir um pouco mais sobre ela, sobre as pesquisas, os estudos da ACIP, o link vai estar aqui na descrição. E mais algum aviso? Sim, a gente quer expressar também aqui o nosso agradecimento à CCIA Imóveis, que é o nosso parceiro aqui, que nos cede esse espaço maravilhoso e que torna possível tirar do papel esse projeto, né, o ConsciencioCast. Então a CCIA Imóveis é uma imobiliária que está há mais de 35 anos no mercado aqui de Foz do Iguaçu, e aí quem puder dar uma visitada ali também, tá tudo ali na descrição, né, site, redes sociais, tá tudo ali. Então a gente convida vocês aí para conhecer um pouco do trabalho desse nosso parceiro. Então, vamos lá, a gente está aqui hoje com um convidado muito especial, que é o Amaury Pontieri, é um especialista em cinema, e a gente está trazendo aí hoje uma temática muito interessante, que a gente vai falar aí sobre filmes e séries que abordam a temática da vida após a morte. Então a gente convida vocês aí para assistir o episódio completo, que a gente vai trazer muita coisa, muita informação interessante aí para vocês. Amaury, seja muito bem-vindo. É uma satisfação enorme recebê-lo aqui hoje. E deixamos a palavra aí com você. Se você puder contar um pouco aí da tua trajetória, como que você chegou até aqui, a gente quer saber um pouco mais sobre você. Obrigado, Léo. A satisfação é toda minha. Boa noite, e bom dia, boa tarde, de acordo com quem está ouvindo e o horário. Também queria cumprimentar aí o Gabriel. Bom, é muito legal estar aqui, é um tema muito apaixonante. Esse aí une duas paixões minhas, né? Uma, conforme você falou, né? A minha especialidade de cinema. Eu sou formado em jornalismo pela USP. Trabalhei aí em várias áreas do jornalismo, né? Jornalismo de negócios, jornalismo de tecnologia e jornalismo de entretenimento também. Nesse lugar, né, que eu trabalhei, nos lugares, nas publicações que eu trabalhei, durante muitos anos eu cobria a área de cinema e entretenimento e eu sempre fui um cinéfilo desde garoto. Então isso aí juntou esses dois grandes interesses que eu tenho, da parte de cinema, uma paixão antiga, como eu falei, e também a parte de estudo de pesquisa de vida após a morte, que é uma coisa que também sempre me interessou, e mais especificamente dentro da conscienciologia, né? Eu também tive a oportunidade de participar de uma trajetória de estudos aí dessa área, inclusive lá em São Paulo, uma época à frente da divulgação e da execução de um congresso, né, de experiência de quase morte que teve lá no Centro de Convenções Rebouças, que trouxe aí especialistas do mundo inteiro. E a partir dali, né, eu tive um envolvimento cada vez maior com esse tema. Então juntou as duas coisas, né? Até, A vida após a morte e o cinema, então, que é o tema de hoje. até desculpa te interromper logo de início aí, mas acho que é uma coisa legal já logo de início a gente dar uma pontuada aqui. Você comentou aí do congresso de experiência de quase morte, e esse a gente percebe que é um tema que é muito abordado nos filmes, né? O cinema explora muito essa experiência, né? E acho que seria legal falar um pouco aí pro pessoal que está escutando o que é a experiência de quase morte, se puder falar um pouquinho aí pra gente, e aí a gente já começa a explorar um pouco dos filmes que falam disso. Bom, pois é, a experiência de quase morte, né? Já que existe uma curiosidade do ser humano inerente aí a ele desde muito cedo aí na história da humanidade sobre o que acontece após a morte. A experiência de quase morte, que é aquele acontecimento que a pessoa chega a ser considerada morta, mas depois revive, retorna Clinicamente mesmo. morta, né? Ou clinicamente, ou mesmo a aparência de morta, né? Então, por exemplo, na antiguidade, não tinha hoje os recursos que a gente tem para dizer aquela pessoa está clinicamente morta, né? Mas você olhava lá o fulano e ele estava lá morto, né? Então, lá em Platão tem uma descrição lá, né? Na República, um dos capítulos fala lá uma história que na época chamou muita atenção dele, que era a história de um soldado que ficou lá no campo de batalha, aparentemente morto lá junto com os outros cadáveres lá 12 dias, e de repente quando estavam recolhendo lá os cadáveres, o cara pulou e começou a falar e 12 contar dias.
Pois é, então, Impressionante mesmo. veja, aquilo interessou ele, tanto é que ele escreveu, botou lá na República, uma descrição do o soldado armênio, que aconteceu, né, essa passagem. Então é uma EQM lá na Antiguidade Clássica, né, na época do Platão, 300 anos antes de Cristo. Né? E EQM, essa expressão que você usou, inclusive é o termo usado pela medicina atualmente, ou seja, é até um foco de pesquisa da ciência hoje, né? O que acontece Isso, é o acrônimo, né, de experiência de quase morte, que tem aí um estudo, uma área de estudo até dentro da própria medicina, existe, né? Você tem a medicina dos estados aí, que são medicina, por exemplo, quando existe uma área os médicos intensivistas e tal, né? Quando eles têm que fazer ressuscitação É a clínica. medicina intensiva. É a medicina intensiva mesmo, né? Então, tem gente que estuda isso e tem gente que faz pesquisa clínica disso aí também, né? Tem estudos aí sobre isso é um campo, inclusive, que está crescendo muito na medicina, né? Porque a medicina tem dificuldade, né, de explorar, explicar essa temática, né? Pelo olhar da ciência, né? E força também umas definições também, né? O que é estar vivo, a partir de quando você pode considerar que está morto, morte encefálica, morte, enfim, né? Morte... Outro dia eu tava tendo uma aula na Liga de Espiritualidade e Medicina Integrativa, que tem na faculdade, e tava tendo uma aula sobre EQM, né, dentro da academia. Sim. Realmente, isso é tema de pesquisa. Né? Agora, imagina que se aí você tem o interesse disso na literatura, o interesse disso na pesquisa científica, mas que dirá no entretenimento e no cinema, né? É um tema que com certeza chama atenção. Então, vai ter. E tem filmes clássicos a respeito disso aí, né? Um deles aí que a gente pode destacar é o Além da Vida, né? Que é Filmaço, um filme que é um filme muito diferente do Clint Eastwood. O diretor é o Clint Eastwood, né? Acho Na que esse eu verdade, nunca assisti. é um filme que é com Matt Damon, que é um cara que faz filmes de ação. Na verdade, ele é conhecido pelos filmes de ação, a Foge Identidade bem do Born, padrão né? dele de filme. Exatamente. Não é um filme, é um filme que foge do perfil dele como dos personagens que ele encarna no cinema. Ele faz o papel de um médium que luta com aquela habilidade parapsíquica, paranormal, né, de sexto sentido que ele tem. As pessoas procuram ele para fazer contatos com pessoas que já morreram e tudo mais, e ele desiste daquilo, porque aquilo ali traz muito problema para ele. Mas ele, ao mesmo tempo, ele tem aquela habilidade. Então, o que os outros consideram uma bênção, ele considera uma maldição. E aí ele fica lutando com aquele parapsiquismo, que é uma coisa também que a gente sabe pelo estudo do parapsiquismo, que é Isso muito acontece comum, né? muito, né? Exatamente. Os filmes sempre tentam trazer, né, um pouco do Exato. drama Então, de alguém. Né? a gente percebe que o Clint Eastwood, o diretor, ele pesquisou o assunto, né? E aí traz também e aí mostra 3 vidas entrelaçadas. A desse médium, o de uma mulher que sofre uma experiência de quase morte durante aquele episódio do tsunami na Tailândia, e de um menino também. Então, a princípio, você não entende qual é a ligação daqueles 3 personagens. E o filme é bem interessante porque vai mostrando ao longo disso, né, além do processo de conexão, também esse questionamento. Esse é um né? filme mais antigo? Ele é um filme, o Além da Vida, tem aqui Não é muito anotado, antigo, não. é 2010. É de 2010, Ah. Mais um filme muito diferente dos filmes do Clint Eastwood, que geralmente são também da Também parte... do Matt Damon, E né? também do Matt Damon. E é um filme muito bem executado e uma história muito boa. Agora, Mauri, Então, esse é um filme que vale a pena destacar sobre o assunto. você como um especialista do cinema, uma coisa que me chama muito a atenção assim, é o seguinte, né? Filmes que abordam aí questões como sexto sentido, vida após a morte, a própria EQM que você está trazendo aí, tem de montes aí no cinema. É uma lista vasta, uma lista grande que a gente pode citar. E aí, você comentou aí que, por exemplo, o diretor desse filme, ele pesquisou sobre o assunto e até você deve conhecer um pouco desses bastidores, assim, porque eles devem contratar consultores para falar sobre isso, ou seja, um pessoal que é especialista no assunto, que vem compor
a equipe de roteiristas ali para dizer, ó, isso aqui tá muito viajado, isso aqui não tá muito coerente. Quando é bem feito essa pesquisa e quando realmente há uma seriedade na produção daquele filme, o que gera um bom filme, aí você tem esses elementos. Mas a gente sabe que a maioria dos filmes que abordam, infelizmente ainda, né? A maioria dos filmes que abordam essa temática de vida após a morte e tal, não sei o que, é filme de... Muita bobajada, né? Muita Terror, bobajada, né? filme de terror, filme que quer assustar, filme Pô, é um que... puta um desserviço do caramba, né, que fazem, na verdade, né? É um Deixa as pessoas... desserviço, mas assim, também é aquela coisa, existe um fascínio, existe uma coisa negativa em relação à morte, um tabu, né? Uma carga pesada em relação à morte, que é de medo, né? Que é o medo basicamente do desconhecido, né? Ou o medo, a gente pode até aprofundar e mostrar que o medo da morte, na verdade, não é só do desconhecido, mas de ter levado uma vida vazia. Uhum. Aí a gente já entra numa outra Outra condição mais camada, né? psicológica. Porque E eu vou falar daqui a pouco também dos filmes de julgamento, que é uma coisa que vinha lá desde o Antigo Egito, né? Que você tem lá hieróglifos lá na parede mostrando lá Tribunal de o Osíris. Tribunal de Osíris, o Deus da Morte e tal, né? Então, e tem filme sobre isso também, né? Um deles que a gente gosta muito aí, inclusive usa nos cursos da Conscienciologia, Um Visto para o Céu. Era um filme que era do CIP, inclusive. Que a pessoa, o rapaz morre num acidente de carro e ele vai para uma comunidade extrafísica que é chamada de Cidade do Julgamento. E ele, então, é muito... na verdade, é uma comédia. Isso é que é legal também. Há filmes de vida após a morte que são... esse que a gente falou do Clint Eastwood é um filme de drama. Mas esse outro aí também, a mesma temática de também tem vida após outros a filmes morte. muito bons de comédia, né? Exatamente, Sobre é uma comédia. Então trata da temática da vida após a morte de uma maneira leve, gostosa, engraçada. E educativa Porque imagina, também, né? ele chega lá e ele percebe que ele vai passar por um julgamento. Ele fala, legal, quem vai ser julgado? Você vai ser julgado. Né? Então ele tem que para preparar a defesa dele ali. O e filme, tudo mais. aquele clássico Ghost também, ele é meio, tem um pouco esse padrão de comédia no meio do filme, né? Tem os dois, né? Os dois elementos. Exato, assim, porque como é um tema mais pesado, né, e às vezes em algumas sociedades, em alguns tempos, é até um tabu, às vezes você tem que dar uma pitada de... Então, por exemplo, no caso do Ghost, você tinha o contraponto cômico, que era a Whoopi Goldberg. Então, ela que era a médium, que ela era meio charlatã, meio médium e tal. E aí ela era responsável por ser a condição Alívio o alívio cômico, né? cômico do filme, né? Porque era um negócio pesado, tratava de assassinato, e aí depois o cara ficava preso ali naquela situação, e perante a ameaça da própria mulher dele, ele tinha que ficar tentando ajudá-la e tal, e então você tinha uma condição um pouco pesada. Então, é muito comum no cinema você usar esses alívios cômicos e esses contrapontos, né? Então, isso é bastante comum. Isso que o Gabriel comentou desses filmes de terror serem um desfavor, eu concordo com o Gabriel nisso, porque às vezes as pessoas que não têm muito conhecimento têm o primeiro contato com essas ideias de vida após a morte através de um filme de terror e até crianças que vão assistir um filme de terror ali ficam traumatizados com isso e criam bloqueios aí, né, em relação a ideias aí de pessoas que já morreram e morrendo de medo disso. Então, qual que é a tua visão sobre isso, assim? Veja, se existe também um mercado disso aí, né? Infelizmente, tem as pessoas que gostam dessa estética, que às vezes a gente sabe que até elas têm uma certa saudade, a gente sabe pelo estudo da Conscienciologia que existe até uma certa saudade desses ambientes aí, né? Extrafísicos, que a gente chama, ou seja, ambientes, comunidades, né? Que não são aqui terrestres, são já de outras dimensões, que é para onde essas consciências vão após a morte, ou antes de renascer também. Elas estão nesses lugares e às vezes elas sentem saudade, né? Então é muito comum que a gente chama de saudades da baratrosfera. A baratrosfera são esses ambientes aí, os infernões, né, que se fala, ou as comunidades mais negativas que existem na crosta, né, na dimensão não física da crosta Tem terrestre. muita gente que vai assistir esses filmes também pela questão da adrenalina e do susto, né? Isso é muito E sempre muito tem esse comum componente o do efeito, susto. exatamente, o efeito trem fantasma, né? Então tem também isso aí e tem gente que é vidrada nisso aí também. Então
é um mercado que também é poderoso, né? Mas também tem, né, o outro mercado, o contraponto disso aí, são aquelas pessoas que querem legitimamente refletir sobre aquela condição, que estão interessadas, né, que querem informações positivas, de qualidade. E aí você tem, por exemplo, e falando não só de filme, mas de série também, no Netflix ou nos streamings, de maneira geral, você encontra séries que são positivas, que têm boa qualidade de produção e que não são baseadas em susto, em medo, em terror, pavor, nada disso aí. Uma que a gente, até vocês já citaram aqui anteriormente, aqui no ConsciencioCast, foi o Vida Após a Morte, né? Que são de 4 episódios. E ali você tem Acho que diversas são facetas. 6 episódios. São Né? 6? Tem, acho que tem são um que, 6. tem um que são dois que falam sobre EQM. É. Um EQM fala de EQM, fala de vida De vida passada. passada. Um que fala de de mediunidade. São mediunismo, dois, acho que falam de exatamente. mediunidade. É. Um que eles vão numas sessões mediúnicas lá, né? Isso. É assim, eles também retratam muito como que acontece, não que a gente acha também que aquela abordagem ali de tentar ficar se comunicando, né, com alguém que realmente morreu, aquilo seja o melhor, que é o que retrata ali. Mas, fato é que eles mostram realmente alguns recursos de coisas que realmente acontecem, né? Então tem um viés mais fidedigno, né? Tem uma série que eu assisti, uma espécie de um documentário que saiu na Netflix também esses tempos, que é de um rapaz lá, que é um médium, um loiro, assim. Isso. Se eu não me engano é Afterlife também. É isso Se eu mesmo. não me engano é isso. É um médium muito conhecido lá na É. televisão dos Estados Unidos, acho que é Peter Inch, ou Peter... É um nome assim. Isso, e, Né? e o rapaz ali é fera, hein? O cara é bom. Inclusive, no começo dos episódios sempre aparece, assim, que ele tinha uma lista de espera, uma lista de espera de mais de 300 mil pessoas para atender. É. E tanto que ele ganhou notoriedade, assim, pelos atendimentos dele. Peter Lynch. Peter Lynch, é isso aí. E aí o que acontece nessa série que eu acho bem interessante, assim, ele combina ali na série, ele escolhe aleatoriamente pessoas que estão nessa lista de espera, e aí ele então avisa, tal dia eu vou até a casa de vocês para fazer o atendimento. E aí ele chega na casa da pessoa, ele não sabe nada do que aconteceu, e aí a proposta dele ali é falar, trazer alguma mensagem de algum ente querido daquela pessoa que já faleceu, né? Então, o que acontece? A pessoa sempre leva algum objeto assim para ele, seja um relógio, alguma coisa que a pessoa, que lembra a pessoa, alguma coisa que conecta a pessoa àquele objeto, né? E aí ele pede para a pessoa não falar nada sobre a pessoa, só entregar o objeto. E aí ele então pega o objeto, se concentra, fecha o olho dele, tem um caderninho assim, ele começa a rabiscar o caderno, acho que é a forma que ele tem ali de se concentrar e começar Sim. a entrar em transe, em estados alterados ali. E aí então ele começa a fazer perguntas para a pessoa. Então, era um homem? Aí a pessoa, sim, era um homem. Eu tenho a impressão que essa pessoa morreu antes do tempo. Não, querendo dizer assim, que a pessoa foi mais cedo do que a morte natural, né? Então, morreu na meia-idade ali. A pessoa começa a confirmar as coisas, sabe? Aí, de repente, ele traz umas 10 características assim da pessoa, a pessoa começa a cair no choro e tal, e aí, depois disso, ele começa a trazer as mensagens dessa pessoa, né? Ou alguma coisa assim que ficou mal resolvida, ou alguma coisa que a pessoa, só ela falaria para outra, né? Alguma coisa assim que não tem como deixar dúvida de que realmente é uma mensagem daquela pessoa. Então, é uma série que eu recomendo, assim, eu achei bem legal o trabalho desse rapaz aí, e é uma série que eu gostei muito de assistir. Exatamente. Então existem séries desse tipo, que são mais, assim, calcadas na realidade ou mais documentais. E tem outras séries que são mais, assim, de ficção, né? Então, você tem até séries de comédia mesmo, né? Então, tem algumas também que abordam aí. O importante é sempre a gente ter um espírito crítico sobre o que você está vendo, né? E observar qual que é a intenção por trás dessa série. É me assustar? A impressão é só trazer uma curiosidade, uma coisa curiosa e vazia? É só trazer uma história de fantasma? Porque história de fantasma também não deixa de ser interessante. Você quer chamar atenção é começar a contar uma história de fantasma, né? Todo mundo fica interessado. Só que tem algumas que vão além só do assombro. Elas trazem realmente informações, trazem realmente Reflexões, né? trazem alívio, né? Então tem muita coisa. Por exemplo, eu tenho
um dos episódios lá, que é bem interessante da série lá da Vida Após a Morte, do Netflix, é aquela que mostra o menininho que começa a relembrar a vida passada Essa é dele muito bacana como mesmo. piloto, né? Da Segunda Guerra, né? Da Segunda Guerra. Então você É, começa aquele a é um ver dos ali. casos mais, Emblemáticos, mais né? emblemáticos de processo Caso de vidas confirmado, não tinha passadas, como né? saber nada. É uma coisa que você vê que não é forjado, que não é forçado, O não é menino nada, pediu né? para ir lá no lago onde aconteceu E o acidente, apontou, tá apontou, aqui, tá aqui. exatamente. Foram ver, estava ali o Tava negócio. lá. Então, Aí assim, depois que parece que ele teve que fazer uma despedida, o menino chorou realmente ali e tal. Teve E aí ele uma conseguiu. catarse, né? Assim, Aí ele conseguiu seguir, né? Mas esses filmes, ou séries, enfim, que trazem. Às vezes não precisam retratar muito bem o processo, assim, né? Meio fidedigno, mas que tragam alguma reflexão realmente a respeito da vida e do que poderia acontecer, eu acho que esses realmente são os que mais tocam a gente, né? Por exemplo, um que eu gosto muito desses é o Soul, né? Que é aquela animação recente da Pixar. É da Pixar, né? é. E, cara, aquele filme é muito bacana, né? Porque ele gera uma reflexão a respeito do sentido da vida, né? É. De colocar você para fazer o que você realmente quer e gosta e tem vitalidade, né? Então ele retrata ali, né, com uma forma bem até caricata, assim, a vida após a morte, mas o que tá por trás é uma camada muito mais interessante, né? Eu acho essa citação do Soul que você está fazendo é bem interessante, né? E a Pixar Disney também, então ela percebe que existe um movimento na sociedade hoje em dia que é justamente de busca de sentido da vida, né? Propósito. Então aquilo ali, como são filmes familiares, que é a princípio para crianças, mas você vai vendo que tem um desdobramento ali que também é para quem, É para pro quem vai adulto levar a também. criança a assistir, né? Então você veja, o Soul ali não tem nada Nada de de criança, criança. né? O ambiente é urbano, é uma Nova York, o cara É um um pianista de de meia jazz, de idade, meia né? idade. Então ele tem personagens Um monte de infantis. crise existencial É. acontecendo. Exatamente. Então, Quando vê os adultos estão chorando, as crianças não estão nem aí. Inverte, né? exatamente. Então, e a Pixar, isso aí foi de 2021, mais ou menos, né? Uns 2 anos atrás. E a Pixar, antes, em 2017, tinha feito já um filme também de temática de vida após a morte, que é Viva a Vida. Ah, É do uma Coco, festa, né? é o Coco. É, Coco. A O vida é uma Coco festa. é o Outra título animação original. muito Que legal. é muito legal, que se passa no México, que o menino também lá no Dia de Dia de los los Muertos. Muertos, ele vai para um extrafísico, Também tem para um. uma outra É aquilo, dimensão também, né? o objetivo é retratar a crença cultural daquele povo ali, né? Mas é isso, é muito mais a mensagem que tá naquele processo, que aquilo serve de cenário, né? Então eu acho que essa trajetória, né, dessas. Você pega assim, tem uma mensagem que é meio compartilhada nesses filmes, né? O cenário muda, o ambiente, as coisas assim, mas a mensagem por trás talvez seja realmente um drama que acontece com a gente mesmo, né? Esse negócio do sentido, de perceber que tá vendo a vida. É. E todos eles aí meio que mostram isso, uma pessoa que vai pra morte e volta, né? Então o Soul, de certa forma, também tipo, não é uma EQM como a gente conhece o fenômeno, mas é um conhecer e voltar, né? Então acho que isso já foi muito retratado aí Tem na vários filmes literatura. desses aí, né? Um muito clássico que a gente também usa nos cursos da Conscienciologia é o Morrendo e Aprendendo, né? Que é um filme também que há um desastre lá no ônibus e aí as pessoas que estavam no ônibus que morriam, elas tinham que ficar ainda na Terra e ligadas a um menino e acabam então aquelas consciências extrafísicas, aqueles espíritos, né? Ficam ali ligados àquela situação sem saber direito por quê, sem entender por quê. E aí, obviamente, ao longo do filme isso aí vai ficando mais claro, aquela conexão energética, né, entre as consciências. E é exatamente isso, né? Você ter a possibilidade de isso é muito interessante. Você percebe a separação do joio e o trigo dos filmes que abordam a vida após a morte. Se a gente fosse fazer uma síntese, é exatamente isso. É a pessoa, independente de se é tratado com leveza ou se é um filme mais pesado, e eu vou falar aqui de alguns outros filmes que são pesados, mas são profundos ao mesmo tempo, é justamente aquela transição da vida e a morte e a consciência descobrir se ela vai poder continuar a trajetória dela em outra condição, além da vida, né? Que a maioria dos filmes tem embutido lá esse conceito,
se ela vai poder continuar a trajetória dela consciencial em outra dimensão, em outra comunidade extrafísica, em outra realidade, né? Ou se ela vai ficar ainda conectada aqui, né? Então tem muito disso, né? Tem um filme aí que não é muito conhecido, mas chama Enter the Void, Uma Viagem Alucinante, que é um filme muito interessante. É pesado, muito pesado, porque é a história de um traficante, veja só, né? Então já começa o cara ali no tráfico, e aí tem uma batida policial, e o cara é morto numa batida policial, um traficante. E aí vai mostrar o afterlife deste traficante. Nossa. Então ele começa É americano mesmo o filme? o filme, ele participou da seleção do Festival de Cannes, do Festival de Sundance, né, que é um festival de filme independente e tal. E ele se passa, na verdade, em Tóquio, né? Mas ele é falado em inglês e tudo, só que mostra o submundo de Tóquio e tal, e vários locais. E aí você tem ali, mas só que mostra justamente situações da infância do cara, ele tem que reviver memórias dele, que a gente sabe que é um fenômeno de EQM, você ter a, a Visão rememoração, panorâmica. a visão panorâmica, né? retrospectiva, e aí ele visita as situações que ele ficou envolvido até a morte dele, quer dizer, ele começa ali a ter A ligar os pontos, né? Do que levou Exatamente, ele até. exatamente. Então o filme é muito pesado, mas a estética é interessante, a condição de retratar a situação consciencial daquele. Ah, isso é legal. Você tá entendendo? É um filme que, apesar de estar muito É pesado, pesado, mas é porque é pesado. Porque mexe com exatamente, mas assim, mas difíceis ele da vida. retrata então é pesado enquanto o cara tá vivo. Depois que o cara morreu, é interessante pra gente ver até como traz informações interessantes aí, porque de acordo com o que você é aquele tal negócio, né? Como a gente aprende na vida, a gente aprende a morrer, né? Então, o filme te leva a pensar sobre isso. Olha, de acordo com a vida que você teve, você vai ter uma morte e um pós-morte semelhante, né? Não tem, e traz aquela ideia de continuidade consciencial. Não existe uma continuidade. Não tem como você ter uma vida de um jeito e aí uma a morte morte totalmente desconecta. totalmente e uma pós-vida diferente daquilo que você teve aqui, né? Quer dizer, você vai para lugares ou para dimensões totalmente às vezes diferentes, mas a tua condição consciencial ela vai te acompanhar. Por isso a importância da gente nunca parar, né? De estudar, de buscar autoconhecimento, buscar se melhorar como pessoas, porque é isso que a gente vai levar no final das contas, né? Agora, Amaury, uma coisa que eu queria comentar também é que, assim, esses filmes, eles abordam também muito a questão da vida após a morte com a questão da perda, né? Acho que boa parte desses filmes que tratam a vida após a morte tem algum drama relacionado à perda de alguém, assim, né? De algum familiar, Luto. de algum amigo luto. E aí Tem um muito bom desse que trata de luta aqui. e aí tem um filme que eu quero comentar aqui que eu acho que talvez seja, se não o mais, é um dos mais conhecidos que trata dessa temática aí e que virou um blockbuster mundial aí, que é o próprio Sexto Sentido, né? É um filme que eu tive a oportunidade de assistir esse filme lá quando eu era criança, eu lembro que me chocou, Tentei tomar spoiler. Não, eu era criança, lá no lançamento, sei lá, do Sexto Sentido. Eu lembro que foi muito chocante pra mim assistir aquele filme, porque tem umas Acho que é cenas pra todo mundo, pesadas, né? né? Também. É meio chocante o filme. É para todo mundo, mas o que eu queria comentar, assim, que depois eu fui reassistindo e revisitando essas cenas do Sexto Sentido ao longo da minha vida, e depois de conhecer e me aprofundar em conscienciologia e nesses assuntos, e depois de estudar muito isso. E eu considero que é um dos filmes que é muito bem tratado a vida após a morte ali, né? Assim, o drama que o médico lida ali com aquele cenário que ele tá ali, né? Nesse sentido, é brilhante. O estudo que o É o M. Night Shyamalan. Shyamalan, esse cara fez um estudo profundo ali, né? Agora eu vou te dar uma informação, e talvez aí para o pessoal também que está ouvindo, né, que pode ser chocante, mas assim, às vezes esses realizadores, né, fazem, como a gente falou aqui antes, pesquisas profundas e fazem coisas bem elaboradas com base na pesquisa, como a gente falou do Clint Eastwood, né? Agora, no caso do Shyamalan, se você vai ver, por exemplo, as entrevistas dele e tudo mais,
você acaba, para a sua surpresa, descobrindo que ele não fez grandes pesquisas e aquilo ali veio de uma inspiração Olha, que ele interessante. recebeu. Então, aí você já começa a perceber que aquilo provavelmente soprado, não né? deve ter sido soprado no ouvido, Porque tem entendeu? muita coisa bem tratada E nesse outros filme, né? filmes Então, desses, fenômenos de ectoplasmia, outros tá? filmes muito desses interessante. também que são muito bons e que não, às vezes, o realizador ou as pessoas não sabem o que estão fazendo. Então você percebe ali a mão, ou a paramão, né? A mão extrafísica, aí a mão dos amparadores, dos espíritos, aí no sentido dos guias espirituais, para que aquela história seja contada de um aspecto mais extrafísico, vamos dizer assim, né? Ou multidimensional. Que tem algum impacto também, né? Que, por exemplo, o Amor Além da Vida, né? Esse que eu ia falar, da questão que ele tava falando do luto, de perda e tal, porque é um filme que... Exatamente, Amor Além da Vida, assim, eu acho que sexto sentido, assim, só complementando, talvez seja o melhor filme sobre vida após a morte que já foi feito. Eu considero, se não é o melhor, é top, Três, top top 3, né? Porque É, o plot twist do final o também. plot, Não vamos do, falar. do, Se bem que também o filme já tá aí há 20 e poucos anos, né? Também. do ponto de vista, Quem não assistiu o Sexto Sentido ainda tá meio de, atrasadinho já, né? Para o vídeo agora, assista e depois volta pra terminar. do ponto de vista de storytelling, né, da própria do enredo e tal, sem dúvida ele é espetacular. Mas do ponto de vista da abordagem da paranormalidade, do parapsiquismo, também é. Então, assim, ele é um filme que é para ser visto assim, e estudado, e a gente também a questão da maturidade, né, das consciências ali, todos. Então, é Agora, o espetacular. ambiente do filme é todo intrafísico, né? Da dimensão aqui da matéria da física ali. Né? Agora, Nesse sentido. essa história da pessoa, né, e aí vai ter que falar um pouquinho, né, mas essa ideia de abordar o filme, a história, pelo ponto de vista da pessoa que morreu e não sabe que morreu, ela não era novidade em 1999, quando foi lançado o filme. E já tinha havido filmes muito anteriores que já tinham usado esse plot twist. Né? Tem um que se chama Uma Simples Formalidade, por exemplo, francês, que era assim também. Né? Tinha Os Outros, era um filme assim Os também. outros é antes de ser sentido. Não, na verdade, os outros, eu acho que cronologicamente é depois, né? O Ah. primeiro foi o Sexto Sentido, depois... Mas os outros é outra pegada também, né? Um negócio mais de suspense. Ele não chega a ser um terror, né? Mas tem algumas cenas, mas acho que é mais suspense. O Sexto Sentido é um negócio mais psicológico, assim, também, né? Na pesquisa da conscienciologia a gente chama, né? Se você for categorizar isso aí, é a parapsicose pós-mortem, né? A parapsicose pós-dessomática, que é justamente, em termos muito simples, né? É a pessoa ou a consciência que morre e não sabe que morreu. E não quer morrer, né? Não quer ter morrido, né? Ela pode querer ou não querer, mas ela às vezes fica confusa também e não sabe que... E a gente sabe que isso aí acontece muito, porque a gente vive numa situação, num contexto onde as pessoas não pensam sobre isso, não refletem muito sobre isso, tratam como tabu, não querem saber, a sociedade também trata como Só tabu. vai saber quando morrer. E por medo Então, ela evitam, fala, depois evitam que eu também, né? morrer, eu vou me descobrir. viro, né? Então, uma grande utilidade dos filmes que tratam de vida após a morte é justamente isso, é te colocar pelo menos A curiosidade. uma curiosidade. A pessoa que assiste Seu Sentido, ela pode parar pra questionar isso, né? Ali o tempo todo. Cara, será que, né? E agora eu vou falar uma coisa que até, assim, eu acho que arrepia, né? Eu, na época que eu assisti o Sexto Sentido, eu já era pesquisador da conscienciologia, já sabia desse fenômeno da parapsicose pós-morte e tal. Tive a oportunidade de assistir várias vezes, foi um grande sucesso de bilheteria. Por incrível que pareça, foi o filme do Bruce Willis que mais teve bilheteria. Bruce Willis que ganhou as manchetes aí há pouco tempo aí, em função da doença dele aí, né? Sim. Afasia, né? Que ele começou a... É. E ele teve uma vida onde ele teve grandes blockbusters, grandes sucessos de bilheteria. Filmes de ação. Tipo, né? Armagedon, Pulp Fiction. né? Duro de Matar, Pulp Fiction e tal. Vários filmes assim, violentos ou de ação e tudo. E de repente o filme de maior bilheteria dele foi um filme que ele era um psicólogo infantil, né? Que tratava de um menino que era paranormal. Veja só, né? É que olha o filme inteiro ele é né? amarrado, né? Mas eu estava contando o seguinte, eu já pesquisava naquela época, e aí eu observava o seguinte,
que quando começava uma sessão no cinema, que naquela época aquele filme, a grande pegada ainda era assistir filme no cinema. Hoje em dia a gente assiste filme em casa, né? A gente até vai no cinema, mas é uma coisa mais... Era um filme um já. filme já, mas não vou ao cinema para ver um filme mais... Né? Hoje existe a pegada toda dos streamings e tal, e a gente faz muito o entretenimento doméstico, né? Se a gente não vê um filme no cinema, não tem tanto importância, porque hoje as televisões, os aparelhos, os sons que a gente tem em casa são bem satisfatórios, né? Não fica tão triste. Mas naquela época ainda tinha, né? O cinema, final dos anos 90, início dos 2000, aí ia pra ver, ainda mais quando era um filme grande, assim, com um ator famoso, e tinha sido uma bilheteria estrondosa e tal no lançamento, então a gente ia. E aí tinha aquele choque da revelação final do filme e tudo mais. Só que a gente via que dentro do cinema, quem tinha percepção parapsíquica, paranormal, tinha o sexto sentido também, né, fora da tela, percebia que tinha mais espírito dentro do cinema do que gente mesmo. Pô, até deu arrepiado. Então, aqui tipo também. assim, aquilo ali era utilizado para os espíritos. Falar, vamos lá ver um filme. E aí os espíritos iam lá e de repente estava sendo tratado ali. Era tipo posto de vacinação Caraca. de parapsicose pós-morte. É, Então isso aí saíam. talvez tenha- Então você observava que as pessoas saíam todas chocadas do cinema e os espíritos também. 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 Mas Dava- servia então como uma estratégia assistencial para esclarecer os Exatamente. espíritos que estavam com uma situação semelhante com o do psicólogo. Deve ter sido em Exatamente, massa é isso aí, né? interessante. Exato. O próprio professor Valdo. É, nessas né, coisas que você vê o nível que tem de inspiração ali do diretor, né, para fazer um negócio desse. O próprio professor Valdo, eu uma vez assisti o curso onde ele contava, logo depois que ele voltou lá do episódio das Torres Gêmeas, porque ele estava em Nova York no dia né, do atentado às Torres Gêmeas e tal, e ele narrou uma história ele me contou, eu ouvi ele contando uma história de uma consciência nessa situação, que era justamente uma consciência que estava saindo, ele estava lá próximo das Torres Gêmeas, e aí de repente aquela poeirada e aquelas pessoas fugindo, né? Que tem bastante imagens que a gente vê disso aí, né? E ele, como era um paranormal, assim, um parapsíquico muito, né, desenvolvido, ele disse que ele viu também uma dessas, assim, né? Uma pessoa, né? Saindo dali, fugindo daquele Da fumaça, junto sim. da fumaça e dizendo assim, nossa, ainda bem que eu escapei disso aí, só que ela tinha morrido. Aí, ó. É nesse Olha caso. só. Só que então aquilo não era uma pessoa, era um espírito já, né? Então, Agora- assim, isso é muito comum, porque as pessoas vivem como se não fossem morrer. Então, é muito comum aparecer ou se ver em uma situação que ela está consciente em outra dimensão, ou na própria dimensão terrestre, porque ela fica conectada ainda energeticamente com a situação aqui terrestre, e ela vai ter que, de alguma maneira, se conscientizar de que ela passou pela morte biológica. Agora, voltando a falar um pouco até daquele filme que a gente estava falando, do Amor Além da Vida, porque ele retrata uma condição dessa, né? É até uma condição que também tem alguns outros filmes que retratam, que é a questão do suicídio, né? E a personagem nesse filme aí também ela não entende muito bem o que está acontecendo, né? Ela tá numa dessas dimensões que você falou, né? Que não são tão benéficas, né? São mais patológicas. E uma das missões ali naquele filme é o cara ir, né, lá, tipo, conscientizar ela do que tá acontecendo e tal, e ela também tá sem essa noção, né? É muito interessante isso porque mostra ali diferentes dimensões. No Amor Além da Vida. No o Amor filme. Além da Vida, Esse é um filme legal nesse aspecto, porque normalmente os filmes, como tem que lidar com grandes públicos, eles simplificam a É que questão. o sexto sentido que a gente tá falando, ele fica só aqui nesse plano, né? Ele nem vai se meter a Nem mostrar vai do outro em lado. outra dimensão. O Amor Além da Vida é um filme ousado de vida após a morte, porque ele se passa uma grande parte do filme se passa é que nem o filme brasileiro também, aquele que você estava comentando, Nosso Lar. Nosso Lar. Nosso lá ia comentar do nosso É, lado Eu agora ia também. perguntar, depois São eu quero filmes que se perguntar passam sobre... na dimensão extrafísica. Então, é uma série de dificuldades para você retratar isso aí, né? Para que não fique uma coisa muito caricatural, uma coisa muito Muito viajada, né? ou muito primária, né? Mas assim, se existe e aí no caso do Amor Além da Vida, além de ter sido abordado com seriedade,
ele também teve efeitos especiais, então tem muita coisa interessante Esse no acho que é o meu filme. filme preferido da questão de vida após a morte. É, O então, meu, né? é que são modalidades diferentes, né? Enquanto o Sexto Sentido ele trata mais da condição consciencial Sim. de todo mundo envolvido numa situação de passagem traumática, né? De morte traumática, o Vida Além da Morte mostra o lado de lá. E aí as pessoas ficam com muito interesse também, Foi muita... muito chocante quando saiu também O Amor Além da Vida, e eu lembro que nessa. Quando eu também assisti quando eu era criança esse filme, e eu lembro que uma das cenas que mais me chocou foi aquela cena onde ele tá andando assim aquele chão só de cabeças, assim, Ah, putz. sabe? Que é bem na baratrosfera, como você comentou, naquele umbralzão, aquele infernão, assim, e o É, chão era só de cabecinha, assim, e todos pois eles é. Todos juntos, inconscientes uma ali Por no coisa que chão. só. aquilo ali tem muita energia e chama atenção e porque aquilo ali existe extrafisicamente. Então, aquilo ali choca de um ponto de vista da evocação que faz de ambientes que são assim. As consciências, elas perdem, o psicossoma perdem a forma, né? Vamos dizer assim, Ah, o o espírito aí. espírito, ou o perispírito no caso, né? Porque se você for usar outra terminologia. Mas ele tem uma agregação. Tem algumas dimensões que essa agregação do corpo ele desfaz. Então fica ali como se fosse uma gelatina, uma Em poça tese era pra ficar de consciência. igual, tipo uma réplica desse corpo aqui. Nosso Exatamente. é tipo tem uma réplica Exatamente. Mas existem dimensões onde aquilo fica tão desestruturado por causa do sofrimento, patologicamente. patologicamente, por causa da condição mental daqueles espíritos, que o invólucro, o corpo, o psicossoma deles, o Corpo perispírito, extrafísico. o corpo extrafísico perde a forma e aí fica E aí eles vão se vão juntando. se juntando e Então fica o filme aquele retrata Vale a pena lago comentar de isso também, consciências ali que sofrendo, né? vale a pena Coisa comentar isso horrorosa. também que nessas comunidades extrafísicas, as consciências elas se juntam por afinidade de padrão, assim, né? De Então, Padrão de pensamento, né? pensamento, de pensamento, de vibração sentimento, emoções. mental. energias. Então você pega esses infernões, esses umbrais, né, a baratrosfera, vai ter uma aglomeração de pessoas que estão afinizadas ali e muitas vezes que é assim é o padrão que ela estava no momento ali da morte e que permanece com aquele padrão por anos, por décadas, às vezes até séculos, né? Até o momento que é resgatada, né? Ou então que existe, como a gente sabe, a reurbanização extrafísica, vamos falar disso também, né? Eu acho que ainda falta aí bons filmes, né? Isso talvez seja da nossa... Agora você sabe, né, Léo, que a gente está aí com um curso, até que vamos fazer aí uma divulgação e vamos lançar, já teve uma primeira edição desse curso, que é a Escola de Roteiristas Evolutivos Assistenciais, que é justamente para a gente acelerar a criação de novas obras audiovisuais, mas só que conteúdo evolutivo, com conteúdo reflexivo, para que as pessoas saiam dessa ciranda de assombro, de medo, de filme de fantasma, de terror, de saudades da baratrosfera, Sim. e comecem a fazer filmes realmente que tragam informação, tragam coisas positivas. E um bom filme que falta ainda, que eu ainda não vi, assim, de uma boa qualidade, é sobre as reurbanizações extrafísicas. Né? Aí, ó, os produtores da Netflix e dos streams que estiverem assistindo ao nosso podcast tem que contratar esse cara aqui como consultor. Tá faltando bons consultores O aí. que seria essas reurbanizadoras? Reurbanizações extrafísicas é o seguinte, como a gente tem falado aqui, tem essas dimensões extrafísicas negativas, né? Paratroposféricas, como a gente Só chama, uma coisa importante nisso é porque a gente fala dos infernões e tal, dessas dimensões. Então, umbrais. Né? como ele tava falando, o Léo tava falando, não é que essas consciências são mandadas para lá, né? Como muitas crenças acreditam que tem um julgamento, como você estava falando no início, né? Sim, Elas vão por um processo delas. de né? afinidade e de energia. Então elas não estão lá para ficarem lá e eternamente ou qualquer coisa do tipo. É uma questão de Castigadas, padrão. né? Elas estão lá por aí, elas precisam de ajuda. Esse é o ponto, A né? consciência cria seu próprio Realidade. destino, sua própria realidade, né? Então, aqui a gente vê no próprio ambiente físico, no planeta Terra, a gente vê Se isso aí. afiniza com quem quer. Às vezes você tem ali um lugar que é positivo e do lado tem um lugar que é negativo, só que as pessoas preferem morar no lugar negativo. Né? Então, Frequentar. frequentar, exatamente. Então, Uma olha aqui, ó. biblioteca num bar, a pessoa vai no bar, fica lá no bar. Mas não é nem isso. Às vezes, por exemplo, olha, aqui nós vamos destruir essa favela aqui, vamos criar
um conjunto habitacional aqui, todo mundo vai ganhar uma casa. Aí, Beleza. beleza, todo mundo ganha a casa. Dali a pouco as pessoas vendem a casa e voltam tudo para a favela. Infelizmente tem Acontece, isso, né? É. Então é uma questão claro, ninguém quer uma coisa pior por em sã consciência, mas às vezes é Não, uma questão, claro. é uma condição de conexão, de afinidade, Padrão, de né? De padrão. mesmo. Agora Eu falei teve ali que ela se sente bem, o presídio infelizmente. lá do Carandiru que foi transformado numa biblioteca. Então, isso é Então, um exemplo. isso é que a reurbanização, né, assim, procurando responder, é justamente como tem esse conceito de reurbanização física, uma área degradada, um ambiente urbano degradado, que você vai lá, uma área portuária, cheia de drogado, cracolândia, isso aqui, você pega, tira as pessoas de lá, limpa, quebra tudo, às vezes tem que destruir tudo e fazer novas edificações ali e tal, reformular, mudar às vezes a utilidade daquele lugar, como você citou aí, né, a questão do presídio, né, e tal, se transformar em outra coisa, às vezes é um ambiente, tem presídio que foi transformado em parque, por exemplo, né, então isso é a urbanização do ponto de vista urbano físico mesmo, né, aqui no planeta. Agora, extrafisicamente, o planeta está passando por um movimento exatamente da mesma forma. Existem esses ambientes negativos, às vezes há muitos milênios, muitos séculos, que são esses infernões, esses lugares umbralinos, e agora está havendo uma limpeza desses. Então, tem muita gente que está renascendo, né, saindo desses ambientes forçosamente, e aí aquilo ali é destruído, é desbaratado, né, feita uma nova reconfiguração, e aí quando essas consciências voltam, elas não encontram mais o mesmo ambiente. Né? Então isso está acontecendo na Terra. E aí falta uma história que mostre esse outro lado também. Né? No caso do Amor Além da Vida, que é um filme também referencial aí, né? Quando o assunto é vida após a morte, no cinema, você vê que ali também os realizadores não tinham muito a noção extrafísica. Eles basearam um pouco na Divina Comédia de Dante, que é uma... Usaram as artes também, Exatamente, né? Pra usaram vamos dizer assim, o design o look and feel da Divina Comédia, né? Que é aquela ideia das camadas, né? Das diferentes camadas, aquela história, né? do próprio, da viagem do Dante, né? Que ele colocou lá no poema. E aí você tem uma forma de mostrar isso aí. Só que ainda falta mostrar o que está acontecendo mais, porque a Divina Comédia é do século XII, né? Então, Mas a hoje Divina em Comédia, dia... ela tem um quê de retratar um pouco isso também, né? Ou você ainda acha que é muito caricatural, né? Não é que é caricatural, ele narra, é uma projeção, né? Ele teve naqueles ambientes ali, através de uma projeção da consciência dele para esses ambientes extrafísicos. A gente sabe que foi um trabalho inspirado através realmente de uma viagem, de uma experiência dele, né? Que ele, obviamente, depois, culturalmente, ele acertou para caber dentro da ideologia da igreja, tudo, né? Mas ele viu lá muita coisa. Uma coisa interessante. E as reurbanizações, elas começaram posteriormente, como já estavam ali começando a ser feitas, mas começaram a ter mais intensidade agora, depois aí da Segunda Guerra Mundial, né, que foram realmente as coisas mais traumatizantes que teve aí nas últimas décadas aí. Então agora acelerou e isso aí está havendo uma preparação para uma melhoria do planeta aí como um todo. E que começa nessas áreas extrafísicas, nessas outras dimensões aí, e que depois vem para cá. Então falta ainda tem livro sobre isso, já tem mais de um livro sobre isso, mas falta um bom filme. Então acho que essa aviso que você deu aí para os realizadores faz sentido. Se vocês quiserem saber mais sobre isso aí, né, leiam, tem livros muito bons aí sobre a reurbanização. Inclusive um tratado todo, né, que foi produzido na Conscienciologia, que é o Homo Sapiens Reurbanizatus, que ali a pessoa vai dominar o assunto. Né? Pois é, e agora voltando até no que o Gabriel tinha falado ali sobre o Nosso Lar, é um filme que representa de uma forma muito interessante também, né? Porque tem esses resgates lá na baratrosfera, eles vão em grupos ali, né, de benfeitores, amparadores, vão até essas dimensões mais baixas, vamos dizer assim, e fazem o resgate desse pessoal para levar para o Nosso Lar, e daí lá no Nosso Lar eles vão para um hospitalzão, ficam lá
se recuperando numa maca, São né? áreas, zonas de recuperação. Zonas de Né? recuperação que seriam esse intermediário. Do momento que a pessoa é resgatada ali, ela passa por esse momento de recuperação e é num ambiente muito parecido com o de um hospital mesmo, assim, né? Que a pessoa é tratada lá por um enfermeiro, e aí toma lá água, como se a água representasse um remédio até, Na né? verdade, são energias, né? Que acabam tendo aquele formato porque são coisas que são mais familiares Para àquelas essas consciências. consciências. E agora o trabalho de resgate que mostra nesses, por exemplo, né, como você citou lá no Nosso Lar, ele é semelhante a um resgate que existe do incêndio, do que os bombeiros fazem, né? É uma boa Eles, analogia eles mesmo. não podem entrar ali e ficar ali muito tempo, Uhum. sob pena de também se desagregar e no caso do bombeiro, de morrer. Ele não tem condição de ficar naquela temperatura e naquela condição extrema há muito tempo. Então ele vai e faz o resgate, consegue lá salvar o que é possível e sai e salva muita gente, a gente sabe, né? E tem muita gente que também não quer sair de lá, Então né, aquela situação, tem isso também, mas aquela situação que mostra no Amor Além da Vida, o final do filme, onde o marido vai até o local onde está a esposa suicida, né? E ele mostra ali que tem um tempo ali, fala, olha, se eu não conseguir te tirar daqui É, em tanto tempo, eu vou ficar aqui também. Quer dizer, é exatamente aquilo, porque o ambiente acaba engolindo ali as consciências, né? E ali. Só que ali, no caso, tem um negócio interessante que é o processo do sentimento, né? Superior ali, que faz um outro tipo de. Que coloca na outra consciência que está ali, é a chave para ela ser resgatada. isso Ela isso é evoca um legal. sentimento de ordem superior e aí ele tira as duas pessoas ali. Já deu spoiler, né? Mas, Não, mas aí a pessoa vai ter pausado aqui. esse aí a pessoa também, se não assistiu, Não, amor. vale a pena ver só pelo não, tem visual, né? muita Nem coisa, só pela exatamente. história, pelo como é Vamos fazer retratado. a sinopse até, né? Para a pessoa se interessar, quem tiver. Eu acho que depois aí vocês vão colocar, né? Todos os filmes que a gente citou aqui, talvez, e as nossas indicações aí na Vamos descrição. colocar. Mas, assim, é uma história de uma pessoa, um casal, né? Tem uma família, na verdade, que começa o filme. E tem o pai, a mãe e Duas crianças, né? dois jovens, né? Dois adolescentes, uma menina e um menino. E os meninos, eles morrem num acidente. E aí os pais ficam inconsoláveis, claro, como não poderia deixar de ser e tudo mais. Só que depois de um tempo, o pai também sofre um acidente e morre. E aí a mãe, né, pô, perdi toda a minha família e tal, ela não aguenta aquela dor emocional e ela se suicida. Então, a partir daí, a gente vê o que acontece na dimensão extrafísica com todos esses personagens. Então vale a pena muito, esse filme é muito bom na temática, e talvez, vamos lá, se a gente está falando do top 3 aqui, eu acho que também está no top Também, 3, né? Eu queria saber um pouco mais realmente a respeito dos filmes espíritas. O que que você acha, assim? Porque tem, né, alguns filmes realmente que emplacaram muito, como a gente estava falando no Nosso Lar. Tem um do Allan Kardec também, né? Que retrata, assim, não é sobre o extrafísico, mas é também sobre esse processo histórico, mais histórico. E são filmes brasileiros, né? Eu queria a sua opinião, assim, o que você acha no geral, o que você acha que tem de bom, o que tem de... Veja, eu acho positivo, acho que todo filme, assim, que é aquilo que eu estava comentando aqui, independente da linha ideológica que o filme está afiliado, vamos dizer assim, ou que o filme pertence, o importante é ver a qualidade da informação que tem nisso. Então, como tem filmes melhores e filmes piores, do ponto de vista cinematográfico, do ponto de vista da, da narrativa, do storytelling, né? Filmes que prendem mais, filmes que têm mais suspense, filmes que despertam mais o interesse. Então você pode analisar do ponto de vista cinematográfico, do ponto de vista de narrativa e do ponto de vista das informações. Às vezes um filme não é tão bom do ponto de vista cinematográfico, é feito com poucos recursos, ou o script, o roteiro não é tão brilhante, né, como um sexto sentido, mas tem boas informações ali. Então vale a pena assistir por causa do conteúdo informativo que traz sobre dimensões, porque às vezes o filme foi inspirado num livro espírita que foi Psicografado. psicografado, que tem ali toda uma experiência, né, dos espíritos que passaram por aquilo, portanto tem autoridade para falar sobre aquilo ali.
né? Então vale a pena conhecer as histórias, né? Isso até é uma coisa legal, né, Mauri, do Nosso Lar ali, porque ele é um filme baseado num livro que foi psicografado pelo Chico Isso, Xavier, contando a história da morte do André Luiz. Né, que era exatamente. então, quer dizer, é um filme que é baseado num livro que vai direto na fonte, né? Exatamente. Então, tudo isso aí a gente tem que levar em consideração, né, para ver a E é um qualidade. baita filme, considerando o orçamento brasileiro, assim, né? Realmente Sim, e teve efeitos muito, especiais muitos efeitos feito em Los especiais. Angeles e Ah, tal. então. Teve alguns efeitos assim. Agora, da mesma forma que você contou um pouco do enredo aí do Amor Além da Vida, acho que seria legal falar um pouco do Nosso Lar também, porque assim, eu sei, tem muita gente que não assistiu esse filme, e é um filme brasileiro que vale muito a Eu sempre pena, né? recomendo assistir esse filme. Eu acho Conta realmente. pra nós aí. Cara, o enredo basicamente Esse foi um que o Gabriel assistiu, que ele estava contando quando ele é. era pequeno, né? E É, conta eu aí. assisti, Acho que, assim. ó, esse depoimento que ele vai dar é interessante porque mostra qual é o impacto na audiência, às vezes, né? Como desperta. Conta a sua Então, experiência. foi interessante porque, assim, aquilo, né? Pra quem não sabe, o Mauri é meu pai, né? E a gente, sempre vivi o que a gente chama aí do princípio da descrença, né? Ali em casa nunca me foi empurrado nada, nunca me foi empurrado nenhuma ideologia religiosa, qualquer coisa do tipo. Sempre foi muito sobre as minhas demandas, sobre as minhas perguntas, e isso foi sempre muito liberado de pensamento, né? E eu assisti alguns filmes, ele sempre me mostrou alguns filmes, e esse a gente foi ver junto no cinema, quando eu tinha ali meus 13, 14 anos, assim. E esse filme me impactou muito, porque quando eu assisti todas aquelas coisas ali, parece que aquilo fez um download no meu cérebro, assim, e eu me lembro de voltar para casa, assim, metralhando meu pai com pergunta de coisas assim que eu nunca tinha, né, que eu nunca tinha detalhado, e eu ia perguntando, foi o caminho inteiro do shopping lá em São Paulo, 40 minutos, eu tipo tirando dúvida, e ali foi assim, foi antes daquilo, depois daquilo, né? Então, por mais que realmente seja um filme espírita, todo mundo tem de alguma forma algo que te conecta ali com alguma coisa que chama a sua atenção e muda alguma coisa. Então, realmente, né, o filme ele mostra basicamente a história de um médico, né, que tem uma vida ali do início do século XIX, né, no século Não, XX, século né? XX, é. Início do século XX. E só fazendo um complemento aqui, que é o seguinte, o André Luiz, que é o personagem principal aí da história, que é contada a história dele, de como que foi a morte dele, né, do André Luiz. E depois ele virou um dos figurões aí do espiritismo brasileiro, né, porque muito foi falado depois dele, né, dentro do meio espírita, e ele virou uma personalidade realmente aí, né, no mundo espírita. É, Vários livros psicografados, né? exatamente. E há a suposição de que ele tenha sido o médico brasileiro Carlos Chagas, né? Então, foi ali, supostamente, no início do século XX. E ele vive uma vida ali, né? Daquele processo no automático. Vai vivendo, e tem as questões pessoais, psicológicas dele, de como ele se relaciona ali. Os vícios Os também, né? vícios. E aí ele tem um câncer, morre de câncer, e aí ele realmente acorda nesses bolsões aí, baratrosféricos, nos infernões, e ele fica ali um tempo, né? E ali, ele estando, embora tenha sido uma doença e o câncer, Ele é ele ali considerado ele é suicida, considerado né? suicida. Ele É isso ouve que é muito, né? interessante. Suicida. Se ele fala, pô, mas eu não sou suicida. Mas aí o que tá por trás daquilo, né? Que é o como Foi um suicídio lento, né, um que chama. suicídio de estilo de vida, né? A Isso. pessoa, ela vai tomando uma série de atitudes que ela tá colocando a vida dela em risco, então aquilo, de certa forma, no acumulado E é um outra coisa que suicídio. chama atenção no primeiro momento ali nesse enredo do filme é que, assim, na sociedade, perante a sociedade, ele é, pô, um médico, bem de vida, cheio de dinheiro, morava numa mansão. Tirou foto com Einstein. É, assim, quer dizer, Reconhecido, um né? cara reconhecido socialmente, com uma baita de uma profissão, cheio de dinheiro, e aí ele morre e vai pra. Quer dizer, a condição social e financeira de uma pessoa não quer Não dizer quer dizer nada nada, depois da morte, né? exatamente. E essa é uma das grandes mensagens do filme até, E né? o filme, ele retrata isso, ele conta bem essa jornada do herói, né? Assim, esse estereótipo, assim, da jornada, da narrativa que a gente gosta, que o cara tá nessa condição, que muito maléfica para ele, e ele tem toda uma redenção, né? Ele vai aprendendo as coisas, vai mexendo na personalidade dele, ele vai sendo resgatado, ele vai aprendendo como é importante ajudar as outras pessoas nesse processo, e aí ele vai se tornando parte da equipe que é para ajudar, né?
essas outras consciências, né? Agora, assim, pegando esse ponto aqui, eu quero botar uma minhoca na cabeça de quem está nos escutando aí, que é o seguinte, tem muita gente que não gosta desse assunto, né? Então, se chegou até aqui no podcast, né, sobre vida após a morte, sobre os filmes de vida após a morte e tal, mas ainda tá com aquela coisa, não gosto muito desse assunto, aquela pessoa que quando começa esse assunto, ela sai da sala, né, sai da festa, vai embora, não quero falar sobre isso, não quero saber disso. Aquela pessoa que evita o assunto e fala, quando eu morrer, eu descubro, né? Esse é um tipo de filme que vale a pena ver, porque não é uma postura legal. Isso aqui, todo mundo vai empreender essa viagem, né? Então, é a É a mesma única certeza que temos, é a né? única certeza que temos. Enquanto pelo menos não descobrirem aí a medicina da imortalidade aí e tal, a gente vai chegar o nosso momento de empreender essa viagem aí. Só que você pode comparar, fazer uma analogia com a viagem aqui mesmo para um outro país que você não conheça. Não é legal você saber no outro país o que vai encontrar lá quando chegar, quais são os costumes, o que você deve fazer e o que você não deve fazer, qual é o dinheiro Se informar, né? se As informar, o possibilidades, mínimo mesmo de que se não é o informar que para você você não vai chegar lá, encontrar, né? porque você vai chegar lá, vai acontecer que nem aqueles casos que a gente vê na época da Copa do Mundo, que as pessoas chegam lá e vai falar lá, acha que está brincando, fazendo uma E aí ela brincadeira, vai em campo. e vai em cana, por exemplo, tem uma experiência bem desagradável, como teve aí com um humorista aí, né, que recentemente passou por isso aí, foi beber num ambiente que não era permitido beber, e aí o cara quase foi preso, né? Não foi preso ali mas passou um mau bocado. Então, se a pessoa não quer passar um mau bocado extrafísico após a morte, ou mesmo aquela condição que a gente estava falando de não saber que morreu, que é bem desagradável, o choque é muito grande também. Então, é Pelo bom. menos assista o Vai filme. assistindo um filminho, É, vai lendo um vai vendo que livrinho, tem né? outras Vai fazendo um possibilidades. curso, né? E aqui, talvez também um grande aviso que a gente possa deixar aqui para quem está ouvindo, né? É o seguinte: quer um método certeiro de saber o que acontece após a morte? Existe. Hoje em dia existe, né? Não precisa ir no bico de ninguém, não precisa acreditar em nada. Dá para você descobrir por conta própria. Mas isso é o tema talvez de um outro podcast aqui quando vocês forem falar da projeção consciente, né? A experiência fora do corpo lúcida, que é possível cada um patrocinar, cada um praticar, fazer, e aí não tem que acreditar em nada nem em ninguém. Vai lá pro outro lado e vê o que está se passando lá. É possível fazer isso, e tem filme sobre isso também, né? Hein, Maurício, você sabe que eu ia chegar exatamente nesse ponto. Acho que você previu aí o que eu ia falar. Cá entre nós, que ninguém escuta esse segredo aqui entre nós, não adianta ficar só no filme, né? A Exato. pessoa vai assistir um filme ali, isso não vai garantir O que filme ela vai. ajuda, mas não resolve, né? Então eu justamente ia perguntar isso pra você. A pessoa vai assistir um filme, ó, a gente tá falando vários filmes que o pessoal pode assistir aí, e aposto que tem muitos outros aí na tua lista que você trouxe pra gente. Poderia ficar horas falando sobre isso. Mas então a pessoa vai ter uma lista ali. Vamos fazer o top 3 ali. Filmes que a pessoa tem que assistir ali, né? Sexto Sentido, o Amor Além da Vida, que você falou, talvez os outros, aí o Nosso Lar, todos os filmes que vale a pena o pessoal assistir. Mas e aí? A pessoa assiste o filme, e aí? Qual é o próximo passo? O que a pessoa pode fazer? Eu quero entender mais esse troço aí da vida após a morte. O que a pessoa pode fazer? Eu acho que o primeiro, a curiosidade saudável é o que guiou, vamos dizer, até a gente até aqui, até agora, né? A pessoa deve ter, mas se não tem, deve desenvolver, né? Não a curiosidade mórbida, como a gente já falou aqui, mas uma curiosidade saudável para o assunto e desassombrada, né? Uma coisa que não deve provocar tem que haver um processo de você começar a tratar isso não de maneira patológica, doentia, mas de maneira saudável. Encarar isso como uma realidade da vida, né? A gente não é jogo de palavras quando se diz que você durante a sua vida você aprende a morrer, né? Quem morre bem é quem viveu e que tratou esse assunto com seriedade também, né? Porque a vida e a morte são dois lados da mesma moeda. Uma vem depois da outra e isso é um contínuo, né? A gente sabe disso. A pessoa não é questão eu gosto de dizer, não é questão de crença, é questão de comprovação. Vá e comprove por você mesmo. Então, essa aqui eu vou até dedicar ao meu amigo Alexandre,
que é uma frase também que tem um impacto aí, normalmente tem um impacto e é bastante utilizada nas divulgações aí. Mas hoje em dia, acreditar em vida após a morte está desatualizado. Vou repetir. Acreditar em vida após a morte está desatualizado. Por quê? E vou explicar. Porque hoje em dia você não precisa acreditar em vida após a morte. Existe já meios e de maneira aberta para quem quiser acessar de você constatar o que acontece após a morte. Durante a sua vida, não só depois da morte. Durante a sua vida existem métodos e para isso, aí é claro, a gente poderia falar que várias fontes que poderiam, desde as fontes tradicionais, né, esotéricas, antigas, né, das escolas iniciáticas, até hoje em dia que não precisa mais nada disso, porque a informação felizmente está aberta, disponível para quem quiser, né, mas métodos onde você destaca, descola, projeta a sua consciência, o seu espírito, como você queira dar o nome para aquela sua contraparte imortal, do seu corpo biológico, e aí você vai constatar e ver, minha consciência está aqui com todas as minhas faculdades mentais, memória, raciocínio, intelectualidade, sentimentos, amores e tudo. Estou aqui, continuo vivendo, e o meu corpo biológico está ali. E estou vendo Eu ele estou ali vendo, dormindo. inclusive, meu corpo biológico ali, vivo, né? Vivo ali, respirando, dormindo, numa situação que eu deixei ele lá, e eu vou então ter uma experiência extracorpórea, extrafísica, e posso, inclusive, ter uma curiosidade saudável de ver para onde eu vou após a minha morte. Deixa eu ir lá visitar aquele distrito, aquela comunidade extrafísica. Aí a crença acaba ficando Não realmente... precisa, a crença Vai fica pro terra. dispensável. É a própria experiência, a crença na tua experiência, digamos assim. Não precisa de crença, porque assim, aqui, se você for perguntar para diferentes religiões, diferentes tradições, diferentes sacerdotes ou médios, Xamãs. xamãs, ou o que for, Sensitivos. sensitivos, o que acontece após a morte, cada um vai dar uma explicação e muitas delas contraditórias, né? Ah, não, se acabou, é uma vida só, acabou, morreu, se foi bom vai para um lugar, se foi mal vai para outro lugar. Essa é uma possibilidade de você ouvir. A outra vida, não, você vai morrer e aí de acordo com as suas obras você pode voltar, se você foi ruim você volta na forma de uma coisa inferior, de um animal, de não sei o que, e tal. E se você for melhor, você vai voltar na forma de um ser santo, purificado, mais evoluído. É uma outra coisa que não tem nada a ver com a primeira. Não, você vai morrer e aí você vai renascendo, morrendo. É uma outra história. Pô, mas quem é que está falando a verdade? Me diga. Cada um vai falar que a sua verdade é a verdade, né? É que nem um negócio de deuses, né? Tem até aí vídeos no YouTube aí tirando um barato a respeito disso aí, né? O pessoal lá do Porta dos Fundos e tal, que a pessoa morre, né? Até, vamos lá, o vídeo do Porta dos Fundos lá sobre o deus Polinésio. Polinésia francesa. Era o deus da Polinésia que era o certo, né? E como que eu ia saber? Ia saber Não ia disso? saber, não ia. Exatamente. É isso que ele responde, né, inclusive. Não, Então, realmente. aquilo ali é uma brincadeira, mas aquilo ali, se você Tem for... uma crítica. Tem uma crítica muito forte e tem uma filosofia por trás daquilo ali, sabe? Vê lá o que você está acreditando, né? Estimule o seu senso crítico, inclusive para coisas que você ainda não consegue ver com clareza, mas você pode ter um modelo que te permita ir aos poucos. Então, existem cursos, né? Respondendo finalmente a tua pergunta, existem cursos que podem te ajudar, existem livros de boa qualidade que podem te ajudar. Vou citar um aqui, né? Que é também da área de experiência de quase morte. Voltei para contar, da professora Lucy Lutfi, né? Ela teve, não uma, duas EQM, passou por lado de lá duas vezes e voltou. E aí, uma das coisas que ela chegou à conclusão, pô, se eu tive isso aí, uma das coisas que eu tenho que fazer é contar a minha experiência para o pessoal entender melhor o que se passa. Então, vá ler o livro ali, né? Ver como ela se viu de fora do corpo, em cima de uma pedra na praia, quase morrendo afogada lá no meio das pedras lá, E ela se vendo e vendo o resgate dela E, Maurício, ainda por cima. Né? até, inclusive,
pegando esse gancho que você trouxe agora da experiência de quase morte, a gente falou um pouquinho disso no começo ali, né? E isso, inclusive, foi um assunto que a gente explorou um pouco ali no episódio da semana passada, que o que que acontece, né? Relatos como esses de experiência de quase morte, tem filmes que retratam isso, tem séries que retratam isso, e relatos como esse de pessoas que voltaram da morte através da EQM, da experiência de quase morte, existem centenas, milhares por aí espalhados, né? Inclusive a gente conversou um pouco sobre isso na semana passada. O que acontece? A pessoa, ela tendo uma EQM e ela, até uma analogia que o Alexandre usou na semana passada lá, que é como se fosse uma festa infantil que é temática, né? Então, a criança que gosta lá do Homem-Aranha vai ter uma EQM com o Homem-Aranha. A criança que gosta do Batman vai ter uma EQM com o Batman, ou com a Barbie. Enfim. Então, assim, a gente estava conversando justamente sobre essa questão de você isolar a experiência em si da roupagem e dos dogmas e dessa daquele assunto que você se afiniza, que daí nesse caso seriam ali a roupagem que as próprias religiões colocam. Então a pessoa que é da religião X, ela vai ter um contato com uma entidade daquela religião, mas é tudo uma questão de interpretação e de que o dogma dela leva ela a já experimentar aquilo, né? Mas existem muitas coisas comuns entre as experiências de quase morte que a gente pode extrair como conhecimento aí, que é muito interessante, né? E justamente são pessoas que vão pro lado de lá, que elas experienciam a morte e depois elas conseguem retornar para contar um pouco disso, né? E até o que a gente comentou ali foi o seguinte: a pessoa não precisa passar por uma experiência de quase morte, uma situação extrema e por um acidente para ter esse tipo de comprovação, né? É isso mesmo. Então a gente cita muito a questão da experiência de quase morte porque é uma questão até que virou assim popular, vamos dizer assim, né? Como tem muito relato por aí, acabou se popularizando esse termo da experiência de quase morte. Mas hoje na própria Conscienciologia a gente tem uma lista de técnicas aí que a pessoa pode ter uma experiência fora do corpo, fazer uma técnica, aplicar uma técnica para ter uma experiência fora do corpo, e ela vai vivenciar o mesmo ali que uma EQM, só que através da vontade dela, da aplicação de uma técnica, não precisando passar necessariamente por um acidente, uma situação extrema lá, que às vezes pode até perder a própria vida nessa, né? Exatamente. Bom, isso aí que você falou é uma coisa que para mim tem um impacto muito profundo e tal. E eu vou contar um pouco da minha experiência pessoal aí, né? E isso, quem tiver interesse de detalhe pode até ver a narrativa que eu dei pro programa do Alexandre também, né? Pro Dimensão podcast mental, né? Dimensão Mental. Lá eu descrevi um pouco bem mais Aí, pessoal, detalhadamente, né? canal Dimensão Mental tem lá o depoimento do Amaury que também passou Pro Alexandre. por uma Exatamente. experiência. Que foi o interessante da minha experiência? É que eu estudei, como eu estudei esse assunto durante muitos anos, eu poderia dizer aí que pelo menos uns 20 anos eu já tinha lido, estudado, me interessado, aquela curiosidade saudável, né, que você falou e que a gente estava comentando aqui. E depois disso tudo, também fiz as minhas projeções, também procurei ter essas hipóteses e Comprovações, né? comprovações e tudo mais. E a gente agora, há pouco tempo aí, né, coisa de 2 para 3 anos, a gente teve aí a grande pandemia aí de Covid e eu fui uma pessoa que fui pego aí na doença e passei por uma situação extrema e tive a minha EQM também. Né? E eu posso dizer que a experiência toda de estudo desses anos todos, de assistir esses filmes, de debater, de promover seminários de EQM, onde eu trouxe psiquiatras britânicos para falar aqui sobre o assunto e tudo mais, e livros que eu li, toda a pesquisa que eu fiz, nessa hora foi fundamental para saber que durante a experiência o que estava acontecendo comigo. Eu sabia o que estava acontecendo comigo. E, inclusive, tive toda. Não é porque eu sabia que eu não tive o pavor de vivenciar aquela experiência, né? É uma situação difícil e um impacto emocional violento que a gente tem naquele momento. Mas aquilo tudo me ajudou a passar por aquele momento de uma maneira que hoje eu posso vir aqui e contar mais uma experiência e mais uma vivência, essa de cunho pessoal, né? E Amaury, isso que você está trazendo é muito interessante porque a gente está até agora falando da pessoa se preparar para a morte.
Então, assim, você teve uma experiência de quase morte, retornou, felizmente retornou, tá aqui com a gente. Retornei. E a gente ficou muito feliz com Um isso. detalhe de sincronicidade é que o dia que eu recobrei a consciência dentro da UTI, onde eu estava, né? Foi no dia do seu aniversário, né? Isso aí não dá para esquecer. Nossa, é Porque verdade. foi um momento de impacto ali, né? No processo da amizade toda aí e tal. Então, enfim, é um negócio assim pra gente que gerou profundo impacto em mim e me ajudou ainda, inclusive, a melhorar tudo aquilo. Porque uma coisa é você saber as coisas teoricamente, né? E ter alguma vivência light, vamos dizer assim, do processo. Outra coisa é passar na pele, Na né? prática, na pele. E o que eu ia Exatamente. comentar é justamente isso, né? Que você aí passou, vai fazer o quê? Uns quase 30 anos que você já conhece a Conscienciologia, né? Isso. E aí o que me chama atenção nesse teu relato é o seguinte, que você passou pela experiência de quase morte, felizmente voltou, como a gente comentou, mas assim, Uhum. você comentou que durante a sua experiência de quase morte você sabia o que estava acontecendo. Sabia. Então você é assim, na prática, tudo que a gente está falando aqui da gente se preparar para a morte, em caso nessa tua experiência você não tivesse voltado, você sabia exatamente o que estava acontecendo. Sim. Isso ajuda você, assim, te Então dá uma é perspectiva interessante da coisa. demais pensar isso, É. né? Que É, você isso estava ali vivendo aquilo e falou assim, se eu voltar, eu sei o que está acontecendo, se eu não voltar, eu também sei o que está É acontecendo. um relato É. de autoridade. E assim, cara. hoje o que eu posso dizer, porque tem muita gente que quer saber, eu já escrevi sobre isso, já falei em podcast sobre isso, em lives e tal e tudo mais, mas talvez a coisa mais interessante que me agregou e que eu falo para as pessoas também, que foi ali para mim o momento que me tirou do pânico que tá, porque realmente dá um pânico. Você como organismo, como componente biológico que você tem, todos nós aqui temos esse componente biológico. Um instinto básico de É o instinto sobrevivência. básico de sobrevivência. Então, quando eu achava que eu ia morrer, naquele momento, né, dá aquele pânico, né, assim, aquela coisa que você não controla, pelo menos eu não controlei, apesar de estar sabendo de tudo, mas assim, veja, eu estava me vendo numa situação de UTI, onde tinham pessoas ao meu lado morrendo e equipes de médicos e de enfermeiros ali, todos em situação ali de tentar controlar tudo que estava acontecendo. E E, vivendo estresse eu absurdo vi também, a né? gente morrendo ali, porque não é que eu vi, eu percebia, porque eu também estava É. numa situação ali. E aí eu olhei aquilo, embora eu tivesse ali num lusco-fusco consciencial, recobrando, começando a recobrar a consciência, eu não sei exatamente quando foi isso, mas foi no processo de, de volta, né, da consciência, né, quando eu comecei a... E de repente eu falei, pô, eu não achava que eu estava voltando, eu achava que eu estava indo, né? É. E aí, de repente, aquilo ali, a coisa que comecei a me debater de desespero, de falar, agora eu fui, e aquele negócio, de repente, me veio toda uma visão panorâmica que eu descrevo, né, e já escrevi até sobre isso aí, e no final, aquela ideia de falar, olha, isso aí, a analogia que vem é o seguinte, é que nem você tomar uma injeção, né, se você vai tomar injeção, é inevitável, se você travar o músculo, vai ser dolorido e vai ser traumático. Então é melhor você relaxar né, e deixar a injeção ser aplicada na melhor condição possível e, né, que é o que vai acontecer. Não adianta lutar contra, né? Aquilo Não ali, está no teu controle isso. exatamente, aquilo ali, ele fala, então assim, não está no teu controle o que vai acontecer, mas está no teu controle como você vai passar pela experiência. Isso está no seu controle. Então, É. isso me deu instantânea Paz. paz e tranquilidade, instantânea. Então, isso é uma coisa foi uma coisa que eu trago muito Isso que legal. tem que, entendeu? tem que Muito sempre interessante. estar orientando, né? Para a pessoa, se É. ela aceita o processo ali, isso é até muito falado em cuidados paliativos, né? Pessoas que estão em processo terminal, que mesmo que não tenha, se você aborde a crença da pessoa, né, e tal, sempre tá tendendo a focar no processo de ela ir em tranquilidade, ir em paz, porque isso aparentemente é determinante para ela ter uma passagem assim. Uma passagem mais tranquila. A gente vê isso alguns filmes de boa qualidade mostram isso, né? Acho que isso é muito Só um interessante. detalhe também, ele voltou para casa uma semana depois, a gente assistiu o Soul juntos, todo mundo lá em casa. Eles tinham lançado no Natal. É verdade. Olha as sincronicidades, hein?
É verdade. Um filme também que eu queria deixar aqui indicado, e já que nós estamos falando disso aí, é bem interessante, chama-se Um Olhar do Paraíso, né? Que é um filme também relativamente, não é tão novo, mas também não é tão antigo, é de 2009, e narra uma história pelo ponto de vista de uma adolescente que é assassinada. Então, aparentemente, é um filme pesado. O diretor é o Peter Jackson, que é Uhum. um super cineasta aí que fez a trilogia do Senhor dos Anéis, né? E outros filmes aí muito legais também. E ele fez esse aqui, que é um filme muito mais delicado, é um filme que aparentemente é pesado, mas ele acaba não sendo pesado porque a menina passa pelo processo do assassinato, que não é legal e é sempre traumático e tal. Mas ela, de repente, ela recobra a consciência numa dimensão que teoricamente, ela está numa dimensão muito boa, um paraíso, né? Uhum. E aí ela, o que começa a acontecer? Ela começa a se conectar com o processo do assassinato dela. Hum. Ela vê que a família não está bem, não ficou bem, que o assassino e tal, não sei o quê. Então o filme explora esse processo da pessoa estar numa situação extrafísica positiva, que teoricamente estaria tudo bem, Ela vai sendo mas puxada. está conectada É, energeticamente com a isso situação é aqui. importante, Uma né? coisa importantíssima de se aprender, né? E isso aí enfim, é um filme que vale muito sobre também. É isso que eu não assisti, eu vou Então, assim, procurar meu assistir. top 3 aqui, a gente tá se aproximando do final aqui, né? Quem viu, quem não viu, é O Sexto Sentido, O Amor Além da Vida e Um Olhar no Eu Paraíso. tenho uma Se pergunta pra pudermos você. também botar o do Clint Eastwood, né? Tá. Além da É que Vida, top 3 é pouco, tem que é botar um top pouco, 5 é. aí, né? Mas eu Também. vou fazer uma pergunta pra você, Amaury. If you build, he will come. Ah, com certeza. Esse é um filme também que, né, a gente tem uma relação toda especial. Estamos falando aqui do Campo dos Sonhos, que trata também de vida após a morte. E trata dessas conexões, já que falou, né, de conexão É, por isso que eu energética, né? lembrei. É. A gente estuda na conscienciologia as realidades da primeira dessoma, a segunda dessoma e a terceira dessoma, né? Que tem outros nomes também, primeira morte, segunda morte, terceira morte, que é o processo que é de você, após a morte biológica, também ir promovendo o descarte de outros corpos que a gente tem e que são também, que fazem parte do mesmo processo Você de ia ficando morte, cada vez mais sutil, assim. mas sutilizando e indo em direção à sua realidade mais perene, mais consciencial, né? E quando a gente tem coisas, isso aí é uma realidade. É tudo filme de fantasma, todo é baseado nesse processo aí da consciência não passar pela segunda dessoma ou pela segunda morte, né? É, então, de uma Que forma. é você ficar preso em alguma questão aqui, quer Da sua dizer, última vida. que não é uma âncora que você fica O energética, próprio sexto né? sentido disso, né? Exato. Enquanto ele tá preso naquele ambiente ali, com a esposa e Trabalhando, tal. né? Não, é, quer Trabalhando. dizer, ele passou pela primeira morte ali, ele tá preso naquilo. Quando ele consegue entender esse contexto e ir pra luz, como é retratado nos filmes, assim, né? Vai pra luz, ele passou pela segunda dessoma, né? Pela segunda morte. Às Então, vezes, o próprio processo de compreensão da situação Já é o já suficiente. gera a segunda dessoma, mas Uhum. nem sempre. Nem sempre. Porque o processo é muito mais emocional, né? E isso, o Campo dos Sonhos mostra isso. O Campo dos Sonhos tem uma cena que eu acho muito legal do Campo dos Sonhos, que é a consciência extrafísica, o cara constrói um campo de beisebol do nada, e aí começam a chegar as consciências que são ligadas ao beisebol, que não existe mais aquele beisebol romântico, aquele tipo de coisa e tudo mais. Mas como ele constrói tudo igualzinho, como ele era, como ele via lá na infância e tal, isso aqui as consciências vêm. E aí uma das consciências, ela pega assim e fala, cara, o cheiro da grama, o cheiro da luva no seu nariz e o cheiro da bola e ele, nossa, eu jogaria isso aqui de graça até, isso aqui. Então, ou seja, a, o apego, o né? apego da consciência, a energia daquilo ali, vai até o nível do cheiro, entendeu? Que ele não sente mais porque ele não tem mais nariz. É Emocionalmente, emoção, exatamente. Então a âncora A ali é conexão emocional. emocional ali faz ele ficar preso Porque naquilo. uma outra. É muito interessante, né? Você lembrou bem o campo dos sonhos, né? Porque a outra consciência também, ele fala. Ele está conversando, né, com o vivo, né? O fantasma, e ele fala:
Eu morri lá em 1970 e tal. E, pô, não fumo desde então. Pô, você não tem um cigarro aí, não? Exatamente. Isso é tipo assim, são as coisas sutis, assim, que você vê que tem uma crítica ali Que por tem trás uma também, crítica e né? tem uma Legal. realidade Uma também, reflexão né? para fazer ali, né? Por trás. Exatamente. Agora, você vai ver, o Campo dos Sonhos é outro filme desses aí. Você pega no DVD do Campo dos Sonhos, tem uma parte lá nos extras que tem a entrevista com os realizadores, com o diretor, com os produtores, com os atores e tal. Eles não sabem nada dessas coisas aí que a gente está pescando aqui. Olha só. Eles não sabem nada disso. E uns até nem acreditam em nada. Esse lance de não acreditar é muito interessante porque o próprio Não Robin. considera, né? Não tem Eles aquela acham que foi só uma sinapse. criatividade Foi ali de uma, roteiro. uma poesia. O próprio Robin Williams que fez o Amor Não Além da Vida, acreditava, ele é. falava que aquilo ele não acreditava em nada daquilo ali, né? Tipo, ele era o ator principal e depois, inclusive, teve, né, morreu por suicídio também. Então, assim, é aquilo, né? A pessoa pode vivenciar, protagonizar Se uma ela não tem questão ali. afinidade, se ela não tem, né? Exatamente. Não adianta nada. Outro filme muito legal que é de comédia também, que os filmes de comédia são interessantes porque trazem essa leveza, assim, né? Que é aquele Ghost Town, sabe? Que o Sim, sim, rapaz sim. também passou por uma experiência de quase morte, aí ele volta com parapsiquismo, né? Ele volta enxergando gente morta, e aí os espíritos ali do filme veem que ele tá enxergando e começam a ir atrás e querer ajuda e querer pedir favor para falar com não sei quem que tá vivo ainda, para dar um recado. E é bem interessante também, é uma comédia, assim, com várias críticas dessa também, e também passa por esse processo de que quando ele consegue ajudar uma pessoa a passar por essa segunda morte, segunda dessoma, o efeito especial que usam no filme ali é a pessoa desaparece e alguma luz, assim, um poste na rua, ou alguma luz aumenta o brilho, e, quer dizer, a Como pessoa foi tipo, para a foi luz. pra luz, exatamente. Então é interessante também os recursos que usam aí os produtores, os roteiristas para representar isso, que é difícil, é um desafio, né, representar isso no cinema, vamos dizer assim. Uhum. Um Olhar do Paraíso. Um Olhar do Paraíso. Um Olhar do Paraíso. Esse também é um. Tem um também que é de um aviador. A Lei da Eternidade. A Lei da Além da Eternidade. Eternidade. Esse, na verdade, é do próprio Steven Spielberg, é o diretor, né? Foi o único filme que ele fez sobre essa temática aí de vida após a morte, também bem lembrado, né? É um filme delicado, é um filme, mas assim, foi um filme que não é do Spielberg, é uma das piores bilheterias Bilheterias. dele, Ah, é. pô, é. Apesar de ser um Emplacou muito. filme assim delicado, bom sobre vida após a morte, retrata do ponto de vista dos nossos estudos e das nossas experiências é de boa qualidade o que ele mostra após a morte. Por exemplo, aquela história de como a pessoa vive depois, ela após a morte, ela pode ser escalada para ajudar, para ser o amparador de De uma pessoas determinada. Ah, que classe. interessante, né? Entendeu? Olha, você conhecia muito disso aqui enquanto era vivo. Então vai lá ajudar quem está lá agora fazendo a mesma coisa que você fazia. Inspirações, fazendo... Exatamente, isso aí acontece, a gente sabe que acontece, por questão de afinidade. Então é uma excelente ideia, é uma excelente E faz todo sentido rememoração. isso, assim, até a pessoa acreditar ou não, mas pensa na lógica que tem por trás disso, né? Um Exato. médico que a vida inteira estudou lá algum processo específico dentro da medicina, não faz sentido que essa Vai pessoa, depois de lá, morrer, inspira, né? para inspirar Ajuda, um médico que vai salvar a vida de uma outra pessoa, um neurocirurgião, enfim, Exato. para inspirar aquela pessoa a ajudar outros, né? Então, tem toda uma lógica por trás disso que é muito interessante. É verdade. Tava lembrando aqui, tem um interessante também desse de EQM, que é, putz, eu não me lembro agora, de uma mulher que com o Mark Ruffalo. Como que é o nome desse filme? Se fosse verdade. Se fosse Se fosse verdade. verdade, Esse, é. esse, Comédia esse também, também é de comédia. Né? Tem um drama ali e tal, mas é mais de comédia também por essa questão. E esse ele é de EQM, mas é mais de projeção do que de EQM. É. É uma coisa que Ela tá fica. em coma, né? É, Ela não é. tá morta, ela tá em coma e tá É. fora do corpo ali interagindo. Mas Então, pode ser. É uma EQM barra projeção ali. é quase morte. Assim. Né? Mas esse é interessante também. Ah, tem muitos, né? Inclusive a gente quer até falar, né? Se a gente deixou de discutir algum aqui que vocês acham legal, importante.
Coloca aí no... nos comentários, escreva aí pra gente também. Não, inclusive E a gente atrás, tem esse assunto, ele é tão interessante que acho que merece aí Tá. outras conversas Ó, sobre eu isso, marquei né? um aqui também de 2014, O Céu é de Verdade. Uhum. É bem interessante esse aqui, porque fala justamente daquela questão que você estava dizendo da roupagem cultural. Uhum. É um menininho de 4 anos que ele vai, né, ter uma cirurgia de emergência, ele passa por um EQM e aí ele volta falando o que ele viu e assim acaba, como ele está num contexto muito religioso, ele acaba ali colocando em xeque algumas crenças ali e tudo mais, e a família vê que aquilo ali é espontâneo, vê que aquilo ali, né? Então, e aí tem a questão da posição, né? Da oficial, da religião em relação àquilo Ah, ali e tal. E é o menino, interessante esse. Eu não então, assisti também. é bem Acabei de interessante. lembrar de outro filme aqui que é interessante também, que é aquele Minha Vida em Outra Vida. Ah, Esse é muito sim, bom. E é de um tema que a gente ainda não conversou aqui, né? E que é de retrocognição, né? que a pessoa lembra de uma vida passada e vai lá, né, no vilarejo, lá, se não me engano, na Escócia, né? É. E aí vai confirmando tudo que teve, né, de rememoração. Esse é outro filme que vale a pena assistir. Aqui na minha lista, acho que a gente falou de tudo que eu tinha planejado. Talvez o que faltou só foi uma série da Netflix, mas também que é mais de comédia. Eu queria mais citar, como a gente falou de série documentária, né? Assim, que é o Vida Além da Morte. Tem o The Good Place também, que é do Netflix, que é. É. Mas ali é mais comédia, uma brincadeira com questão da ideia de comunidades extrafísicas positivas e negativas e tudo mais. Que ela acha que tá no céu E aí, ali é interessante a premissa que é ela acaba indo para um paraíso ali, né, para uma comunidade, só que ela na verdade foi por engano ali, então ela tem que fazer as reciclagens ali, mostrar que ela é para continuar ali, senão ela vai ser mandada para um outro lugar. Tem um outro filme que é muito bacana também, que talvez Rende boas comédias, né, essa É. temática, né? que é um filme que gera várias reflexões assim também, que é aquele Cinco Pessoas que Você Encontra no Céu. Ah, olha, essa aí eu não tinha colocado na minha lista, mas Um excelente. filmaço, né? Porque também, mais uma vez, não retrata tanto a questão de como os ambientes extrafísicos, mas retrata mais as questões Íntimas, né? íntimas e E ele vai intraconjugalais. revisitando a Tô vida vendo que tem dele. bastante filme aí que eu não vi que eu vou começar. Aí, ó. Tem muitos aí que vocês estão falando que eu não assisti realmente. Esse é muito bom, Esse de é muito fato. bom. O Muito cara, bem ele é lembrado, né? funcionário de um parque de diversões, né? Isso. E aí já é bem senhorzinho, né? Bem velhinho, aí ele morre, e aí são cinco pessoas que ele encontra depois que ele morre, no céu, ali, no enredo, e é baseado num livro, né, esse filme. É. E aí cada Só uma que das... cada uma, a princípio, não tem nada a ver com ele, mas só que vai revisitando e aí vai vendo os laços, né, que ele teve com cada uma daquelas Ah, É um consciências ali. filmaço esse, É, daqueles muito assim legal. que mexe, né? É verdade. Muito bom. Muito bom, exatamente. Se a gente for ficar falando aqui tudo que tem, Vai surgindo, vai, né? vai embora, né? A gente falou dos principais, vamos Eu dizer, acho acho que que, sim. que Eu abordou, acho que, assim, né? os mais sérios, os mais assim emblemáticos. Vamos a ver gente- depois se surge nos comentários uma falha aí que a gente Eu não passou. tô louco para que É, surja que um descubra. monte, que a gente Pois é. descubra. E aí né? a gente vem em outra oportunidade aí pra E só lembrando explorar que a mais. gente tá falando em junho de 2023, né? Porque se surgir alguma coisa muito boa e a pessoa tá assistindo esse episódio depois, né? Só pra deixar É, claro tá aí. Isso aí, vai deixando aí o que surgir depois aí pra gente ir consultando periodicamente. E tem também, ultimamente, saindo filmes aí que até a gente conversou na semana passada ali, que são filmes aí tipo da Marvel, assim, né? Que tá começando a abordar É. alguma coisa de parafenômeno, do Doutor Estranho lá, que tem experiência fora do corpo e... né, Eu comentei semana passada do Guardiões da Galáxia, Guardiões da que surgiu Galáxia. aí agora eles fazem todo um enredo assim de um coma do Guaxinim, ele tem Eu uma acho- experiência de quase morte, EQM clássica ali. Então é legal, eu no cinema assistindo falei, ó, cara, eles estão colocando isso realmente num filme blockbuster desse nível assim. O que é interessante no processo do cinema, do audiovisual, até para a gente fazer assim, de repente, um fechamento, uma síntese aqui, é que essas coisas ajudam as pessoas a considerarem,
a terem Desbloquear possibilidades. desbloquear Né? as possibilidades, né? Assim, Colocar uma pulguinha atrás da orelha. a ficção ela ajuda sempre nesse sentido, porque a É. fantasia, a imaginação, como ela é mais livre, né? Ela vai dando uma abertura para que a pessoa, de repente, vou considerar isso, vou tomar isso como hipótese. E se fosse assim? E se fosse E se assim, as rolar premissas, isso, né? É. E a gente está vendo isso acontecer, por exemplo, com a ficção científica, né? A gente está vivendo um tempo agora que é absolutamente vertiginoso. Eu estava vendo essa semana as previsões lá daquele escritor de ficção científica, o Arthur C. Clarke, falando sobre a inteligência artificial há 60 anos atrás, e o cara está descrevendo exatamente o que nós estamos vendo agora com, né, os novos desenvolvimentos aí de ChatGPT e as outras coisas lá. Ele estava falando, olha, ele falou literalmente assim, né? Tá no YouTube, qualquer um pode ver aí. Por enquanto, os cérebros eletrônicos são idiotas, assim, são meio burros ainda. Mas uma geração para frente, mais um pouquinho aí, eles vão ficar inteligentes e mais um pouco vão superar aí a própria inteligência humana. Isso aí não vejo muito por onde. Ele falou, isso é deprimente? Não necessariamente. Assim como nós, né, consideramos que nós somos superiores em inteligência aos Cro-Magnon e os Neandertais, não vejo por que a gente tem que ficar deprimido se a gente servir de trampolim para uma coisa mais avançada. Olha que visão, né? visão, né? Isso há 60 anos atrás, muito bacana. Não sei se vai acontecer como ele está falando, mas ele previu outras coisas na lata, né? Assim, tem coisas que a internet, ele falando também, falou, não, no futuro não vai ter esses computadores gigantescos que nós temos hoje em dia. Pelo contrário, vai ter computador pequeno, consoles, que a pessoa vai pegar e fazer tudo o que ela precisa. Serviço bancário, reservar um negócio de teatro. Falou desse jeito. Uma visão diferenciada. Em 1974 ele falando isso, sabe? E a ficção científica tem muito esse papel também, né? De tentar Exatamente. antecipar o que vai acontecer lá na frente. Às vezes, muitas vezes as pessoas, os grandes líderes aí de tecnologia se inspiram em coisas que eles viam, né? Tipo, o Star Trek ali e tal, que tinha comunicação, que era um celular, Os né? Jetsons, o pessoal fala muito, né? Você Que pega e fala, pô, previram muita coisa de tecnologia o que cara vai tendo surgir depois. telemedicina, eu tava vendo outro dia era os Jacksons, acho? Acho que era, que tava era uma câmera e o médico analisando a pessoa. Cara, isso tá rolando hoje, né? É Mas isso aí. há 30, 40, 50 anos atrás era futurista, né? Então, de fato, né? Muito bom. Muito bom. Aí é um outro programa que a gente vai falar da ficção científica. Legal. Amaury, então a gente te agradece muito aí a tua presença, foi um papo muito bom, espero que seja o primeiro de muitos aí, porque o cara é uma enciclopédia humana, né? A gente tem vários assuntos interessantes pra gente explorar isso, aqui. Léo, imagina, a gente está aí, estamos à disposição, vai ser um prazer, qualquer momento aí a gente pode retornar. Valeu. Valeu, pessoal. Um abraço aí. Um abraço.